Então é isso. Hã, Vamos então dar início ao nosso curso de escatologia propriamente dito. Vamos começar a meditar um pouco sobre escatologia. Para a aula de hoje, nós não temos slides, mas eu tenho o roteiro da minha aula aqui que eu vou mandar para vocês depois no grupo, tá bom? Então, qual vai ser o tema da nossa primeira aula de escatologia? Ah, o Sullivan entrou. Sullivan, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Então, hoje a gente vai falar, na verdade, sobre o princípio das coisas. Porque o curso de escatologia vai lidar com o fim de tudo, né? Escatologia é justamente essa parte da doutrina cristã que se dedica ao estudo do fim. Só que para que nós entendamos o desfecho da história, nós precisamos entender o problema da história. Precisamos entender como o problema se originou e como ele vai ser solucionado no fim, né? Estudar a escatologia sem levar em consideração o princípio de tudo seria mais ou menos como você abrir um livro na conclusão, né? Você vai ler a conclusão, talvez você tire proveito de alguma coisa ou outra, mas você não vai entender bem o que é dito lá. Porque para entender o fim, você precisa necessariamente entender o que acontece no princípio. Sem entender o que acontece no princípio, o que acontece no fim não faz muito sentido para você, né? Então vamos dedicar o nosso tempo hoje ao estudo do princípio, ao estudo da origem do problema da humanidade, que vai ser solucionado de uma vez por todas no fim, né? Então vamos usar o nosso tempo hoje para falar sobre o princípio, sobre a origem do problema que vai ser solucionado no fim. Todas as pessoas têm curiosidade sobre o futuro, né? Nós queremos saber o que vai acontecer no futuro. Algumas pessoas têm expectativa de que o futuro seja bom, outras têm a expectativa de que as coisas piorem no futuro. Muitas têm expectativa de que a humanidade acabe com a vida na Terra, né? Mas o fato é que todo ser humano tem curiosidade a respeito do futuro. Todos nós queremos saber o que vai ocorrer no futuro. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos revela com precisão e segurança o que vai acontecer no futuro, o que nós devemos aguardar exatamente para o futuro, né? Esse estudo do que a Bíblia ensina a respeito do futuro, a respeito do fim, a respeito da conclusão da história, é o que nós chamamos de escatologia. Essa palavra, escatologia, né, tem como base outras duas palavras gregas, né? A palavra scatos, né? Scatos significa final, tá? Scatos significa final. E logia, em grego, significa estudo, dentre outros significados possíveis. Então, escatologia é o estudo do fim, é o estudo das últimas coisas, é o estudo do que vai acontecer no futuro. Isso, então, é a escatologia. Na próxima aula, nós vamos buscar refinar um pouco essa definição de escatologia e vamos ver que a escatologia tem alguns sub-ramos, alguns subgrupos, né? Nós temos a escatologia geral e a escatologia individual, mas isso é assunto para a próxima aula, né? Para hoje, basta nos saber que a escatologia é o estudo do fim, é o estudo da conclusão da história, né? A história, para os gregos, por exemplo, era cíclica, né? A história se repetia indefinidamente. A história não possui uma conclusão, né? Agora, no pensamento bíblico, a história não é cíclica. A história é linear. Ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim, ela tem uma conclusão. Nós estamos vivendo indefinidamente numa realidade que nunca vai se concluir, né? Nós não vivemos num universo que surgiu do nada, né, e que vai existir para sempre. Nós vivemos numa história que teve um começo, que tem um meio e que terá também um fim, uma conclusão. É isso que propõe para nós a escatologia bíblica, né? Só que para nós entendermos o fim, como eu já disse para vocês, nós precisamos necessariamente entender o que aconteceu no princípio. Porque no princípio, na origem de todas as coisas, né, nós temos acesso à origem do problema humano, o problema que vai ser solucionado no fim, na conclusão da história. Eu acho que alguém levantou a mão, né? Alguém quer falar alguma coisa?
Eu acho que o Silva falou presente só. Ah, tá. Tá. O Silvio só colocou presente, beleza. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Boa noite, Dag. Seja bem-vinda. Boa noite, André. Boa noite. Obrigada. Apocalipse 22, 1 e 2. Alguém pode ler para nós esses dois versículos, por gentileza? Eu leio aqui. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Beleza, Luiz, muito obrigado. Então, esse pequeno trecho fala sobre a Nova Jerusalém. Nós temos aqui uma descrição da chamada Nova Jerusalém. E nessa Nova Jerusalém, nós temos lá no centro da cidade a Árvore da Vida. Se você é um leitor atento da Escritura, né, se você está minimamente familiarizado com a história bíblica, você sabe que aqui nós temos uma alusão ao relato de Gênesis. Em Gênesis, nos primeiros capítulos da Bíblia, né, nós temos a primeira referência à árvore da vida. Em Gênesis 2, nós lemos que Deus plantou um jardim na região do Éden, e no meio desse jardim, ele colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixa eu só citar o Paulo aqui. Então, tínhamos essas duas árvores no jardim do Éden, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês devem se lembrar também de que o homem, por conta do seu pecado, acabou sendo expulso do jardim e privado da árvore da vida. Agora, na conclusão da história, nós temos mais uma vez acesso a essa árvore. O acesso a essa árvore que concede vida nos é descortinado na conclusão da história. No princípio, nós perdemos acesso a ela. No fim, nós recuperamos o acesso à árvore da vida. Né? Então, quando nós olhamos para o fim, em Apocalipse, nós somos remetidos ao princípio. Para entender o fim, nós precisamos primeiro entender o problema que surgiu lá no princípio. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, sobre a origem do problema humano, sobre o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Tá bom? Paulo, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui com a gente. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Maravilha. Bom, então, vamos falar um pouco sobre a história lá do Jardim do Éden. Aos sábados, no culto de jovens da nossa igreja, eu tenho dado um estudo sobre Gênesis, um estudo sobre a história primitiva, para ser mais preciso, né? A história primitiva é aquela seção de Gênesis que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, né? Nós estamos atualmente no capítulo 2, mais ou menos no versículo 9, né? Então, se você tiver curiosidade para saber, né, como eu entendo esses primeiros capítulos de Gênesis, o relato da criação, você pode acessar no YouTube da Mocidade as minhas pregações sobre o assunto, tá bom? Só para vocês terem um acesso adicional, um acesso a um conteúdo adicional sobre o assunto. Mas vamos tentar entender o que exatamente aconteceu lá no princípio, né? Em Gênesis 2 e 3, nós temos o relato da criação, assim como em Gênesis 1, né? Nós temos, na verdade, dois relatos da criação em Gênesis, no capítulo 1 e depois nos capítulos 2 e 3. Não se trata de relatos contraditórios, relatos conflitantes, não se trata de relatos que nos apresentam realidades paralelas, né? Trata-se basicamente do mesmo relato, só que contado, né, de uma forma diferente. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Gênesis 2. Gênesis, capítulo 2. O versículo 4 de Gênesis 2 diz assim: Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Nós temos aqui no versículo 4 uma expressão muito importante para Gênesis.
A expressão é: estas são as origens de, ou estes são os descendentes tirados por. Em hebraico, ele toldot. Estas são as gerações de. Né? Essa é uma expressão que é usada 10 vezes no texto de Gênesis. E essa expressão tem a finalidade de dar início a uma nova seção no livro. Sempre que essa expressão é usada, ela dá início a uma nova seção. E essa seção não é uma seção concorrente com a anterior. Como que funciona essa expressão em Gênesis? Estas são as gerações dele. Essa expressão sempre retoma um personagem da seção anterior. Né? Por exemplo, estas são as gerações de Noé. Noé havia sido mencionado na seção anterior. Essa expressão, estas são as gerações de Noé, então, recupera um personagem da seção anterior e vai expandir a sua história, apresentando para nós quem são os seus descendentes. Esse é o caso da expressão aqui em Gênesis 2:4. Estas são as origens dos céus e da terra. Então, essa expressão retoma 2 personagens da seção anterior, que são os céus e a terra. A seção anterior, que compreende o capítulo 1, né, fala sobre a criação dos céus e da terra. Então, esses 2 personagens, por assim dizer, são retomados por meio dessa fórmula. Estas são as origens dos céus e da terra. E agora, a descendência desses 2 personagens nos vai ser apresentada ao longo dos capítulos 2, 3 e 4. Né? Isso é bem interessante, porque os céus e a terra aqui estão sendo personificados. Eles são apresentados como que um casal que gera descendência. Estas são as gerações dos céus e da terra. Em outras palavras, estes são os descendentes tirados pelo céu e pela terra. Né? Evidentemente, os céus e a terra não são seres não são seres inteligentes, não são seres que possuem vontade, né? Não são seres que são capazes de literalmente gerar descendência. O que acontece aqui é que os céus e a terra estão sendo personificados. E os céus e a terra, no sentido, vão gerar descendentes. Porque nesse relato de Gênesis 2, o homem é criado do pó da terra. O homem é, portanto, um descendente da terra. E esse homem que é gerado da terra também recebe um elemento divino, um elemento celestial, que é o sopro de vida da parte de Deus. O homem, então, nesse sentido, é descendente dos céus e da terra. Daí vem a expressão: estas são as gerações dos céus e da terra. Tá? Então, mais uma vez, os céus e a terra nos são apresentados aqui como um casal que geram descendentes. Nos capítulos 2, 3 e 4 de Gênesis, a história desses descendentes nos vai ser apresentada. O texto vai falar sobre Adão, sobre Eva, sobre Caim, sobre Abel, os descendentes dos céus e da terra. Tá bom? Então Deus cria o ser humano. Deus forma o ser humano. Deus, como um oleiro, molda o ser humano do pó da terra. E Deus, então, sopra nas narinas desse boneco de barro que ele havia fabricado o sopro de vida. E o torna alma vivente, para usar o linguajar do texto. Né? Eu falei recentemente sobre esse texto para os jovens e aqui nós temos elementos muito importantes e significativos. Né? Primeiro, o homem é moldado por Deus do pó da terra. Deus molda uma pequena imagem. Né? Isso tem tudo a ver com o relato que nós temos em Gênesis 1. Em Gênesis 1 nós aprendemos que o homem foi formado ou foi criado à imagem de Deus. Aqui em Gênesis 2, Deus de fato faz uma imagem, fabrica uma imagem. Uma imagem de si mesmo. E essa imagem que ele fabrica é uma imagem de terra, uma imagem de barro. Né? No mundo antigo, quando seres humanos fabricavam imagens de escultura, imagens de divindades, essas imagens geralmente eram de materiais muito, muito sólidos, muito rígidos. Né? As imagens eram de pedra, de madeira, ou mesmo de ouro maciço. Né? As imagens eram fabricadas com muitos detalhes e eram ricamente adornadas. Porque, afinal de contas, elas representavam deuses. Então, elas precisavam ser imagens duradouras e ricas. Só que a imagem que Deus fabrica é extremamente frágil. É uma imagem de terra, é uma imagem de barro.
Um vaso de cerâmica se quebra com muita facilidade quando cai no chão. Esse é o caso do ser que Deus fabrica, do boneco, da imagem que Deus fabrica. É uma imagem frágil, porque é de barro, né? Então, veja, há uma diferença muito importante entre a imagem que Deus fabrica e a imagem que os homens fabricam. A imagem que Deus fabrica é de barro, ela é frágil. As imagens que os homens fabricam são duradouras, são sólidas, elas são de ouro, são de prata. Só que existe também outra diferença fundamental entre a imagem que Deus fabrica e a imagem que os homens fabricam. A imagem que Deus fabrica recebe o fôlego de vida. Ela se torna alma vivente. Agora, as imagens que os homens fabricam são mortas, elas não têm vida. A Bíblia constantemente chama atenção para o fato de que as imagens fabricadas por homens não falam, não ouvem, não sentem, não se comunicam, não andam, elas não podem fazer nada. Se por um lado elas são ricamente adornadas, se por um lado elas são rígidas, são sólidas, por outro lado elas não têm vida. Agora, a imagem fabricada por Deus é frágil no sentido, porque ela é de barro, mas por outro lado ela tem vida. Deus concede vida a essa imagem que ele fabrica. Só que Deus não fabrica essa imagem com a finalidade de que essa imagem que ele formou seja adorada. Deus não está fabricando uma imagem criada conforme o seu próprio modelo para que essa imagem seja adorada. Quando os seres humanos fabricam imagens de divindades, os seres humanos fabricam essas imagens para que elas sejam adoradas, reverenciadas, para que pessoas se prostrem diante delas. Mas esse definitivamente não é o caso da imagem criada por Deus. Para que Deus cria essa imagem? Para que Deus cria essa imagem? No próprio capítulo 2, Gênesis, nós lemos o seguinte, no versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrá-lo e para guardá-lo, né? Temos aqui duas palavras muito importantes, tá? Temos os verbos avad, né, que é o verbo lavrar ou trabalhar, e o verbo chamar, que é o verbo guardar. Dois verbos muito importantes. Esses dois verbos são usados em conjunto também em outro lugar da Bíblia. Peço que vocês abram suas Bíblias em Números 8, versículo 26. Números 8, versículo 26. Alguém pode fazer a leitura desse versículo, por gentileza? Eu leio. Números 8, 26. Porém, ajudarão os seus irmãos da tenda do encontro, no que diz respeito ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim você fará com que os levitas, quanto aos seus deveres. Beleza, Fernando, muito obrigado. Algumas coisas acabam se perdendo nas traduções bíblicas, né? No nosso curso de exegese, recentemente, eu disse para vocês que as traduções são muito boas, é uma dádiva de Deus que nós temos traduções para a língua portuguesa, só que traduções, né, não são inspiradas por Deus. E traduções, por vezes, não nos permitem enxergar certos elementos que constam nos textos originais. Quando você olha para esse versículo 26 de Números 8, você não consegue perceber na tradução, logo de cara, que se empregam aqui aqueles mesmos dois termos que aparecem em Gênesis 2,15. Lavrar e guardar, ou trabalhar e guardar. Os verbos avad e chamar. Só que agora, esses dois verbos qualificam o trabalho dos levitas no tabernáculo. Qual é a função dos levitas? É trabalhar e guardar. Exatamente como a função do homem criado por Deus em Gênesis 2,15. A ideia do relato da criação, em Gênesis 2, é que o homem é criado por Deus como um sacerdote. O homem é criado por Deus como um sacerdote. Ele é criado para lavrar ou trabalhar e guardar as mesmas tarefas
que são dadas aos sacerdotes levitas. O homem é um sacerdote. Adão é um sacerdote. Isso é muito importante para nós. E, na verdade, basicamente tudo que nós encontramos no relato de Gênesis 2 e Gênesis 3, né, tem a ver com o ambiente do templo, tem a ver com o trabalho dos sacerdotes. Adão, como eu disse, é um sacerdote. Mas, além disso, né, Adão, que é um sacerdote, serve num templo. Um sacerdote precisa de um templo, né? Adão serve num templo. Só que esse templo no qual Adão serve não é um templo fabricado por mãos humanas. É um santuário natural. Vocês que são leitores assíduos e atentos da Bíblia, devem ter percebido já que quando você lê os livros de Reis e Crônicas, por exemplo, né, há uma expressão que é constantemente repetida, né? Fulano foi um bom rei, mas ele não tirou os altos, não eliminou os altos, ou os lugares altos em outras traduções, né? O que são esses lugares altos mencionados com tanta frequência em Reis ou em Crônicas? Por exemplo, né, só para vocês se contextualizarem aqui, dêem uma olhada em 1 Reis 13, 33. 1 Reis 13, versículo 33. Alguém pode ler esse versículo? É esse, Jeroboão não deixou o seu mau caminho? Isso. Jeroboão não deixou o seu mau caminho, nem mesmo depois dessas coisas, mas voltou a estabelecer dentre todo o povo sacerdotes para os altares das colinas, e consagrava qualquer que quisesse ser sacerdote dos altares das colinas. Bacana, Dag, muito obrigado. Então, a tradução da Dag traz altares das colinas, né? A minha tradução traz lugares altos. O termo hebraico aqui é Bamá. Bamá. O que é Bamá? Bamá é um santuário no topo de uma montanha. Um santuário que geralmente está no meio de um bosque, no meio de um arvoredo, né? Então, no topo das montanhas, no passado, na antiguidade, né, as pessoas costumavam cultuar divindades. Isso estava acontecendo em Israel. Jeroboão, conforme esse texto que a Dag leu, né, erigiu um lugar alto em homenagem a divindades pagãs. Isso estava expressamente proibido na lei. Jeroboão que está descobrindo a lei, né? Mas o fato é que esses lugares altos eram extremamente comuns na antiguidade. Pessoas erigiam altares para divindades no topo de montanhas em meio a árvores. Isso é uma Bamá, isso é um lugar alto. E no relato de Gênesis, nós temos exatamente a descrição de um lugar alto, de uma Bamá, um santuário natural. Às vezes nós temos uma concepção equivocada do Jardim do Éden. Nós imaginamos, às vezes, que Éden é o nome do jardim, mas não é, né? O que é Éden? Éden é o nome de uma região que fica na Mesopotâmia. O texto de Gênesis diz que Deus plantou um jardim no Éden. Deus plantou um jardim no Éden. Então, nessa região chamada Éden, Deus plantou um jardim. E jardim também talvez seja uma tradução um pouco enganosa para nós, né? Porque o termo hebraico traduzido como jardim, que é gan, né, talvez seja mais bem traduzido nesse contexto como pomar. Deus planta um pomar, ou seja, Deus planta árvores frutíferas. E onde exatamente Deus planta essas árvores frutíferas? Dentro dessa região do Éden, né? Onde exatamente Deus planta essas árvores frutíferas? Segundo Ezequiel, esse jardim do Éden, esse pomar do Éden, ficava sobre uma montanha. Tá? Peço a vocês que abram suas Bíblias agora em Ezequiel. Ezequiel 28, nós vamos ler os versículos 13 e 14. Ezequiel 28, versículos 13 e 14. Alguém pode ler, por gentileza?
Opa, eu leio aqui. Beleza. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim de guarda ungido, e te estabeleci. Permaneceis no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Beleza, Luiz, muito obrigado. Então, o profeta Ezequiel aqui está descrevendo o Jardim do Éden, né? Isso fica muito claro no versículo 13. Estavas no Éden, Jardim de Deus. No versículo 14, ele chama o Éden de Monte Santo de Deus. Aquele jardim, aquele pomar que Deus planta na região do Éden, é plantado sobre um monte. O que nós temos então? Uma bamá. Temos um lugar alto, um santuário natural no topo de uma montanha. Deus planta esse jardim no topo de uma montanha para funcionar como uma espécie de santuário natural do qual Adão era o sacerdote. Adão ia até esse jardim para se relacionar com Deus. Mais uma vez, eu peço que vocês se lembrem, né, do que acontecia no tabernáculo, no templo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote de Israel tinha o direito de entrar no Santo dos Santos, onde ficava o trono de Deus. O sumo sacerdote entrava lá, uma vez por ano, para fazer expiação dos pecados do povo diante de Deus. O sumo sacerdote, nesse sentido, se relacionava com Deus. A função de um sacerdote é justamente servir como intermediário entre Deus e os homens. O sacerdote, de forma geral, é aquele que tem acesso especial a Deus. Quem podia entrar no tabernáculo, no templo? Apenas os sacerdotes. O povo comum nunca podia entrar no lugar santo, muito menos no lugar santo dos santos. Apenas os sacerdotes podiam entrar na casa de Deus. Quem pode entrar na casa de Deus? Apenas sacerdotes. Ninguém mais. Ninguém que não pertença à linhagem sacerdotal tem o direito de se colocar dentro da casa de Deus. Apenas pessoas autorizadas, que são sacerdotes, têm direito de acesso à casa de Deus. Adão, então, é de fato um sacerdote. Porque ele vai a esse lugar alto, ele vai a essa bamá, a esse santuário natural, para lá se relacionar com Deus. O caso de Adão é, por exemplo, muito parecido com o de Moisés. Né? Depois que o tabernáculo foi construído, Moisés entrava no tabernáculo para conversar com Deus. Nós temos muitos elementos no tabernáculo e no templo, muitos elementos mesmo, né, que foram feitos para apresentar o templo como se fosse uma espécie de jardim do Éden. Depois, se vocês quiserem, eu posso indicar alguma bibliografia para vocês que trate desse assunto, né? Um assunto muito instigante, muito importante também. Tá? Mas o fato é que o Jardim do Éden é um santuário natural, é um lugar alto. É aquele espaço em que Deus se relaciona com o homem. Adão, o sacerdote, se relaciona com o seu Criador, com o seu Deus, nesse espaço sagrado, nesse santuário natural. O Jardim do Éden. Tá? Então, veja, inicialmente, o relacionamento do homem com Deus é perfeito. O homem é criado para se relacionar com o seu Criador. Como eu disse para vocês, Deus não cria o ser humano para que ele seja adorado. Essa imagem que Deus fabrica e que é dotada de vida não é criada para ser adorada. Quando os seres humanos fabricam imagens, essas imagens devem ser adoradas. Mas esse não é o caso de Deus. Deus não cria uma imagem sua para que ela seja adorada. Deus cria uma imagem sua para que ele sirva como sacerdote. Deus cria essa imagem sua para que essa imagem se relacione com ele e promova a sua glória em toda a terra. A intenção de Deus
é encher toda a terra com as suas imagens. Por isso Deus ordena ao ser humano criado à sua imagem que ele se multiplique e encha toda a terra. Porque a intenção de Deus é encher todo mundo com seres criados à sua imagem. Vocês já pararam para pensar? Porque os seres humanos espalham imagens dos seus deuses por toda a cidade. Né? Há relatos antigos muito chocantes sobre a quantidade de imagens que havia pelas cidades. Se você visitasse uma cidade como Atenas, por exemplo, você provavelmente encontraria mais imagens do que pessoas. Imagens de deuses eram colocadas por todas as partes. Até hoje, né? Na verdade, se você percorrer as cidades brasileiras, você vai encontrar muitas imagens de santos católicos, sobretudo. Por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas espalham imagens de deuses por todas as partes. Para indicar que esse Deus, né, está presente em todas as partes. Ele tudo vê. Ele consegue contemplar todas as coisas. Ele consegue atender aos seus adoradores. Porque as suas imagens estão espalhadas por todas as partes. Essa proliferação de imagens de divindades tem a função de indicar a onipresença das divindades. Deus quer encher o mundo com a sua imagem, com esses seres humanos criados à sua imagem. Por quê? Porque ele quer mostrar para tudo e para todos, né, que ele é onipresente, que ele atende a todos, que ele ouve todos. Ele quer espalhar a sua glória por todo mundo. O ser humano é a glória da criação de Deus. Tudo que Deus cria em Gênesis 1 e mesmo em Gênesis 2 tem como finalidade o serviço do homem. O homem é, por assim dizer, né, a cereja do bolo. É o ápice da criação de Deus. Deixa eu só aceitar a Michelle aqui. Certo. Então, o homem é criado por Deus como a cereja do bolo, como o ápice da sua criação. Né? Esse homem, então, que Deus cria, né, tem a função de propagar a sua glória por todas as partes. Deus quer encher o mundo com a sua glória. Deus quer encher o mundo de sacerdotes seus. Sacerdotes que se relacionem com ele. Então, no princípio de tudo, Adão se relacionava com Deus nesse santuário natural, nesse espaço sagrado que nós chamamos de Jardim do Éden. É lá que Adão se relaciona com Deus. E esse relacionamento é perfeito no começo. Não há nada de errado nesse relacionamento. Parem para pensar, por exemplo, mais uma vez em Moisés. Né? Moisés se relacionava com Deus dentro do santuário de Deus. Ele entrava no tabernáculo para conversar com Deus. E frequentemente Moisés se colocava a interceder em favor do povo pecador. O povo de Israel constantemente pecava contra Deus. E Moisés, atuando como um sacerdote, intercedia em favor do povo pecador. Havia um problema sério nos dias de Moisés. E o problema era o pecado. O povo não parava de pecar. E por conta disso, Deus constantemente se irava contra o povo. Moisés, então, o tempo inteiro intercedia junto a Deus em favor do povo. Né? Só que, no relacionamento de Adão com Deus, não havia nenhum problema. Adão não precisava interceder em favor de pessoas pecadoras, em favor de uma raça pecadora específica, porque não havia pecado. O relacionamento entre o sacerdote Adão e o seu Deus era um relacionamento absolutamente perfeito. Não havia nenhum tipo de pecado. Deus criou o homem à sua imagem, e esse homem criado à sua imagem, inicialmente se relacionava com ele de forma perfeita, sem que esse relacionamento fosse prejudicado pelo pecado. Isso é o que aconteceu no princípio. Né? Só que esse não é o fim da história. A história da humanidade não acaba no Éden. Ela apenas começa no Éden, né? Só um aviso para os colegas que chegaram agora há pouco.
Eu peço que todos coloquem no chat presente, só para o Davi ter controle de quem está presente aqui na aula, tá bom? Então, escreva lá presente, por favor. Então, a história apenas começa no Éden, ela não termina no Éden. Esse relacionamento maravilhoso entre o sacerdote Adão e o seu Deus, né, está prestes a ser prejudicado. Mas antes de falar sobre a entrada do pecado no mundo, há outro elemento na narrativa para o qual eu preciso chamar a atenção de vocês. Havia lá no Jardim do Éden, bem no centro, duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é, de certa forma, autoexplicativa, né? A árvore da vida é uma árvore cujo fruto concede vida às pessoas que dele se alimentam. Mas o que é um pouco chocante nessa narrativa é que a outra árvore não chama árvore da morte. Nós não temos a árvore da vida e a árvore da morte. O efeito da segunda árvore é a morte. Mas por que ela não se chama árvore da morte, mas árvore do conhecimento do bem e do mal? O que exatamente isso indica? Para entender isso, né, primeiro eu quero falar um pouco sobre o estado de Adão e Eva lá no paraíso, lá no Jardim do Éden, né? O texto é bem claro em afirmar que Adão e Eva não tinham conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento seria adquirido se eles se alimentassem do fruto da árvore proibida. Eles não tinham esse conhecimento. E como consequência, eles não conseguiam perceber a sua própria nudez. Eles estavam nus e não se envergonhavam por conta disso. Isso é consequência da sua falta de conhecimento do bem e do mal, né? Adão e Eva estão sendo comparados aqui ou a uma criança nos seus primeiros anos ou a pessoas idosas, né? Tanto crianças quanto idosos na Bíblia são apresentados como pessoas que não têm conhecimento do bem e do mal. Essa expressão na Bíblia é usada em referência a crianças e a idosos. Pense numa criança, por exemplo, né? Uma criança pode ficar nua, né? Um bebê recém-nascido pode ficar nu na frente de pessoas e ele não vai se envergonhar. Uma mãe pode trocar um bebê recém-nascido na frente de qualquer pessoa que seja, e esse bebê não vai se envergonhar da sua nudez, porque ele não tem conhecimento do bem e do mal. Ele não sabe que a nudez é embaraçosa. Esse era o caso de Adão e Eva no paraíso. Como eles não tinham conhecimento do bem e do mal, eles não se sentem envergonhados por estarem nus. Eles não percebem a sua própria nudez, né? A nudez na Bíblia é algo vergonhoso. Pessoas que são humilhadas são deixadas nuas publicamente, né? A nossa cultura, perversa e pecaminosa como é, tem normalizado cada vez mais a nudez, né? Nós temos festas públicas que passam na TV de pessoas desfilando nuas, né? Todos os dias a internet é alimentada com milhares e milhares de vídeos de pornografia. As pessoas estão expondo cada vez mais a sua nudez, né? Cada vez mais pessoas se sentem à vontade para postar fotos seminuas no Instagram, por exemplo. A nudez, pouco a pouco, vem sendo normalizada. Mas na Bíblia, a nudez pública e ostensiva é motivo de vergonha. Uma pessoa que estivesse nua publicamente, né, era uma pessoa profundamente envergonhada e humilhada. Apenas para vocês entenderem o pensamento bíblico, né, dê uma olhada em Ezequiel 23, versículo 29. Ezequiel 23, versículo 29. Alguém pode ler, por favor? Ezequiel 23, 29. Eu leio. Por favor. Vou encontrar o texto. Ezequiel 23, 29. Isso. Eles a tratarão com ódio
Tomarão tudo que você possui e a deixarão completamente nua. A vergonha de sua prostituição ficará exposta para todo mundo. Beleza, Paulo, muito obrigado. Então, o profeta Ezequiel aqui está falando sobre a punição que Deus traria sobre Jerusalém. Como que Deus puniria Jerusalém? Jerusalém aqui é comparada a uma mulher que é despida e deixada nua publicamente, de forma que a sua nudez seja exposta para todos, de forma que Jerusalém fique envergonhada. A nudez na Bíblia é um símbolo, é um índice de vergonha. Uma pessoa nua publicamente, uma pessoa que está necessariamente envergonhada. Só que Adão e Eva no paraíso estavam nus e não sentiam vergonha, porque eles não tinham esse conhecimento do bem e do mal. Mas algo muito importante que nós precisamos perceber na narrativa de Gênesis é que, por mais que Adão e Eva estivessem nus e não percebessem sua nudez, Deus sabia que eles estavam nus. Porque Deus, conforme Gênesis, ele sim tem conhecimento do bem e do mal. Ele enxerga Adão e Eva como eles estão, completamente nus. Eles não sabem que estão nus diante de Deus. Não sabem que estão nus dentro do santuário de Deus. Não percebem isso. Mas o fato é que eles estão nus. Eles não são capazes de perceber a sua condição de vergonha. Eu já disse para vocês que o fato de ser humano ter sido criado do barro indica sua fragilidade. Nós somos imagens frágeis. Só que o ser humano, naturalmente, talvez não seja capaz de perceber a sua própria fragilidade, a sua própria nudez. Nós não somos capazes de perceber que nós somos pequenos, frágeis, fracos, que nós estamos nus. Mas Deus nos enxerga exatamente como nós somos. Talvez eu possa ter uma autoconcepção muito grandiosa. Talvez eu possa imaginar que eu seja uma pessoa forte, uma pessoa constante, uma pessoa perseverante. Mas então o que acontece? O pecado. O pecado nos humilha profundamente. Qual é a reação de um membro do povo de Deus quando ele peca? Certamente, se você é um filho de Deus de fato, se você realmente foi regenerado, você não se sente feliz e você se sente profundamente envergonhado. O pecado causa vergonha no filho de Deus. Você se sente envergonhado às vezes até de se achegar a Deus. Por quê? Por que você se sente envergonhado de se achegar a Deus depois que você peca? Porque, naturalmente, nós temos uma autoconcepção equivocada. O motivo pelo qual, quando nós caímos, nós temos vergonha de nos achegar a Deus, é porque antes da nossa queda, antes do nosso pecado, nós tínhamos uma imagem grandiosa demais de nós mesmos. Nós pensávamos muito de nós mesmos. Nós pensávamos que éramos mais fortes do que de fato éramos. Mais obedientes do que de fato éramos. Mas como o pecado revela quem de fato nós somos, como o pecado revela que na verdade nós somos fracos e frágeis, nós temos vergonha de recorrer a Deus. Porque nós sabemos que Deus sabe quem nós somos. Nós sabemos que Deus conhece a nossa fraqueza. Nós sabemos que Deus nos enxerga tal como nós somos, como seres frágeis e fracos. Esse é o caso de Adão e Eva no paraíso. Antes do pecado, eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas Deus enxergava sua nudez. Deus os via tal como eles eram. Quando o pecado acontece, quando eles comem do fruto proibido, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos são abertos. E eles percebem a sua própria nudez. Isso indica que, depois do pecado, o ser humano teve um conhecimento real de si mesmo. O ser humano percebeu que era frágil, que era fraco. E a reação natural de Adão e Eva foi se esconder de Deus. Eles não conseguiam estar na presença de Deus. Porque eles perceberam que Deus sabia que eles estavam nus.
Deus os conhecia como eles eram. Eles não eram fortes, não eram seres extraordinários, eles eram seres fracos, passíveis de queda. E de fato eles caíram. E eles se envergonharam profundamente por conta disso. O pecado tem esse efeito de nos envergonhar. Né? Pessoas que não fazem parte do povo de Deus, né? Pessoas que estão vivendo loucamente no pecado, estão com a consciência tão cauterizada que elas pecam sem nenhum tipo de peso na consciência, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de embaraço. Né? Mas para um filho de Deus regenerado, o pecado é sempre motivo de muita vergonha. Porque o pecado revela a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa fraqueza, a nossa debilidade. O pecado revela quem de fato nós somos. Adão e Eva, então, percebem quem eles são. Percebe que eles são fracos e frágeis e falhos. Adão e Eva foram tentados pela serpente. A serpente os instigou a comer do fruto proibido. A serpente disse para eles que se eles comessem desse fruto proibido, eles seriam semelhantes a Deus. Deus havia dito expressamente que eles não podiam fazer isso. Só que, em vez de seguirem a sabedoria de Deus, expressa no seu mandamento, eles preferiram não seguir a sua própria sabedoria. Eles olharam para o mandamento de Deus, né, que está repleto da sua sabedoria, e disseram, olha, eu acho que eu tenho um caminho melhor. Eu acho que se eu seguir por esse outro caminho, eu vou me dar melhor. Talvez Deus não seja tão inteligente quanto eu imagine. Talvez ele não saiba tantas coisas quanto eu achava. Então eu vou seguir por esse outro caminho aqui. Eu acho que esse outro caminho vai me levar para um lugar melhor. Só que, quando nós discordamos da sabedoria de Deus e resolvemos seguir a nossa própria sabedoria, sabe qual é o resultado? Morte. Né? Adão e Eva comem do fruto proibido e o resultado é a morte. Não a morte imediata. O que acontece na sequência é que Adão e Eva são expulsos do paraíso, são expulsos do jardim do Éden. Deus coloca no caminho que levava à árvore da vida 2 querubins com espadas flamejantes em suas mãos, para guardarem o caminho da árvore da vida. Agora o ser humano não teria mais acesso a essa árvore que conferia vida. Porque o cenário do Éden é o seguinte: Deus cria a humanidade, só que Deus cria a humanidade debaixo de um pacto condicional. Mais uma vez, Deus cria a humanidade no Éden debaixo de um pacto condicional. O que isso significa? O que é um pacto condicional? Um pacto condicional é um pacto que vincula a bênção à obediência perfeita. E por outro lado, a maldição é vinculada à desobediência. Em outras palavras, se você obedecer aos termos do pacto, você tem bênção. Agora, se você desobedecer, você tem maldição. Isso é um pacto condicional. Deus cria a humanidade no Éden e coloca a humanidade debaixo de um pacto condicional. Para que a humanidade tivesse livre acesso para sempre à árvore da vida, a humanidade precisava obedecer perfeitamente ao mandamento de Deus. Não coma do fruto proibido. Como a humanidade desobedeceu a esse mandamento, em vez de obter bênção, obteve maldição. A maldição é a expulsão do jardim do Éden. A maldição é que o homem não tenha mais acesso à árvore da vida. O homem está agora privado do fruto que ele consideraria vida. Esse fruto é destinado exclusivamente aos obedientes. Apenas uma pessoa perfeitamente obediente, perfeitamente leal a Deus, tem o direito de comer do fruto da árvore da vida. Só que agora, esse não é mais o caso do homem. O homem é um pecador, é um rebelde. Ele não tem mais direito à bênção pactual. A sua parte é a maldição do pacto. A sua parte é morrer fora dessa terra de delícias, fora do jardim do Éden. Né?
Isso é triste. O ser humano que foi criado por Deus para se relacionar com Ele, para ter intimidade com Ele, se rebela contra o seu Criador e é expulso do Jardim do Éden. É privado da árvore da vida. Por quê? Porque o ser humano quis saber mais do que Deus. Quis ser mais sábio do que Deus. Quis seguir o seu próprio caminho. Só que o nosso próprio caminho só pode nos levar à morte. Então, o ser humano envergonhado por conta do seu pecado, por conta da sua fraqueza, por conta da sua debilidade, por conta da sua insuficiência, se esconde de Deus. Outro elemento importante nessa história toda é a serpente. No nosso curso de exegese, nós tivemos a oportunidade de falar bastante sobre a serpente, né? E nós tentamos argumentar que essa serpente que aparece no Éden, né, não era uma serpente com patas, como algumas pessoas erroneamente creem, né? Algumas pessoas têm a tendência de achar que essa serpente possuía patas antes da queda, porque a maldição que Deus proferiu contra a serpente depois da queda foi: você agora vai rastejar sobre o seu ventre. Então algumas pessoas concluem: olha, ora, se a serpente foi condenada a rastejar depois da queda, é porque antes da queda ela não rastejava, ela tinha patas. Mas esse não é o caso, tá? Não é assim que nós lemos a Bíblia. Eu tentei argumentar para vocês no curso de exegese que essa serpente, na verdade, nos é apresentada como uma espécie de serafim. Quem são os serafins? Opa, minha câmera parou aqui. Deixa eu só conectar de novo a câmera. Quem são os serafins? Quem pode me ajudar aqui? Quem lembra das aulas de exegese? O que são serafins exatamente? São aqueles seres com aparência de serpente e asas, não é? Isso, exatamente. Exatamente. Os serafins, na Bíblia, não são aqueles anjinhos bonitinhos, né, com uma auréola na cabeça, cabelo loirinho, olhos verdes, parzinho de asas, né? Os serafins são muito mais assustadores. O termo hebraico saraf significa serpente. Um serafim é uma serpente alada, uma serpente com asas. Em Isaías 6, nós lemos que os serafins possuíam 3 pares de asas. O profeta Isaías, por outras 2 vezes ao longo do seu livro, menciona literalmente serpentes com asas, serpentes aladas. Essa é uma figura muito importante na antiguidade, em especial na Bíblia. As serpentes aladas, as serpentes que possuem asas. E a minha câmera parou mesmo aqui. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Não sei o que aconteceu, não. Tá. Não, depois eu vejo isso. Os serafins, então, são serpentes aladas. Serpentes que têm asas, né? E a serpente que nós temos lá em Gênesis, certamente não é uma serpente com patas. É uma serpente falante, em primeiro lugar, e é, aparentemente, um serafim. Antes da queda, essa serpente, esse serafim, não possuía patas. Possuía asas. Lembre-se mais uma vez dos serafins de Isaías 6. Os serafins eram serpentes com asas e que falavam. Eles diziam santo, 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 né? Em Gênesis, nós temos exatamente uma serpente falante. Ela é condenada a rastejar depois da queda, não porque antes disso ela tivesse patas, mas porque antes disso ela tinha asas. Os serafins são serpentes aladas. O que isso significa? Então vamos tentar entender a narrativa de Gênesis, né? A serpente aparece pela primeira vez na história tentando Eva, buscando levar Eva ao pecado. O texto simplesmente introduz esse personagem sem dar maiores explicações. O texto não fala como esse personagem se tornou mal ou por que esse personagem demonstrou tanto ódio para a comunidade. O fato é que a serpente surge pela primeira vez na história tentando conduzir Eva ao pecado, à rebeldia, né? E a serpente bem-sucedida. Ela consegue convencer Eva a desobedecer a Deus. E, por consequência, ser privada do fruto da árvore da vida.
Deus, então, profere uma condenação contra a serpente. Deus fala, agora você vai rastejar sobre o seu ventre, você vai comer do pó da terra. Então, em certo sentido, é como se a serpente perdesse as asas. Isso implica em quê? Os serafins, no mundo bíblico, no mundo antigo de forma geral, eram aqueles seres que circundavam o trono das divindades. As serpentes aladas indicavam a periculosidade e a sacralidade desse espaço, o espaço em que Deus habita. É perigoso você penetrar nesse espaço, porque esse é o espaço de Deus. Se você entrar nesse espaço, você vai se deparar com esses seres assustadores, que são serafins, as serpentes aladas. Então, os serafins, na Bíblia, são seres que compõem a corte celestial de Deus e que estão ao redor do seu trono. O que significa o serafim perder a sua asa? Significa que ele não vai mais pertencer à corte celestial de Deus. Esse serafim também está em rebeldia contra Deus. Foi ele quem tentou induzir a humanidade ao pecado. O fato de esse serafim perder as suas asas indica que ele não faz mais parte da corte celestial de Deus. Ele é expulso de lá. E agora esse serafim é condenado a viver entre os seres humanos, aqui no nosso espaço, aqui no nosso ambiente. Ele perde acesso ao trono de Deus, ele deixa de ser, por assim dizer, um guardião do templo de Deus, do trono de Deus, e agora passa a viver no nosso ambiente, na nossa esfera. E para nós isso é um perigo. Porque o que essa serpente fez com Eva foi, por assim dizer, inocular nela o veneno mortal do pecado. Essa serpente envenenou Eva com pecado. Só que agora, essa serpente está entre nós. Está rastejando entre nós. O nosso calcanhar está ao alcance dessa serpente. E essa serpente, desde então, tem mordido o calcanhar de cada ser humano que vem ao mundo. Essa serpente, que a Bíblia identifica com Satanás, né, tem levado todos os seres humanos ao pecado, tem tentado todos os seres humanos, exatamente como ele fez com Eva. Eva não foi a única pessoa que teve, por assim dizer, o privilégio, né, de ser tentado pela serpente. Todos os seres humanos, sem exceção, são igualmente tentados por Satanás. E a nossa atitude diante da tentação é exatamente como a da nossa primeira mãe, exatamente como a de Eva. Ou seja, nós sucumbimos. Nós caímos diante do nosso inimigo. O nosso inimigo, essa serpente, morde nosso calcanhar e inocula em nós o veneno mortífero do pecado, e assim como Eva, nós pecamos contra Deus e morremos. Esse é o retrato de toda a humanidade desde a queda, desde a rebelião original de Adão e Eva. Nós somos tão fracos quanto os nossos primeiros pais. Nós somos tão frágeis quanto eles. Mas Gênesis não nos deixa sem esperança. Peço que vocês abram suas Bíblias em Gênesis 3, versículo 15. Gênesis 3, versículo 15. Será que um de vocês pode ler esse texto, por gentileza? Eu leio. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Beleza, Fernando, muito obrigado. Esse é chamado proto-evangelho. Proto-evangelho. É a primeira mensagem de redenção que nós encontramos na Escritura Sagrada. É o proto-evangelho. Essas palavras aqui foram dirigidas à serpente. Então vamos tentar descompactar essas palavras aqui para entendermos exatamente o que o texto está dizendo para nós. Então o texto diz: Eu, Deus, né, porei inimizade entre ti, a serpente, e a mulher. E entre a tua semente, a semente da serpente, e a sua semente, a semente da mulher. Esta, a semente da mulher, ferirá a tua cabeça, a cabeça da serpente.
E tu, serpente, ferirás o calcanhar dessa semente da mulher. O que está acontecendo aqui? Qual que é a promessa que Deus faz nesse texto? Deus promete que um dia vai levantar um descendente de Eva. Um dia, Deus vai levantar um descendente de Eva. Um ser humano. E esse descendente de Eva vai ser também tentado pela serpente. A serpente vai morder o seu calcanhar. Como, em sentido metafórico, ele mordeu o calcanhar de Eva e como mordeu o calcanhar de todo ser humano que vem ao mundo. Né? Essa mordida da serpente indica a tentação. Quando a serpente morde alguém, a serpente está tentando essa pessoa. Está buscando levá-la ao pecado e, por consequência, à morte, já que a morte é o resultado do pecado. Né? Então, essa serpente se oporá a toda a descendência de Eva, inclusive a esse descendente prometido. A serpente morderia o calcanhar desse descendente prometido de Eva. Ou seja, a serpente buscaria levar esse descendente de Eva também ao pecado. Esse descendente é ninguém mais, ninguém menos que o nosso Senhor Jesus Cristo. E a serpente, de fato, fez o seu melhor para levar, ou para tentar levar, o Senhor Jesus Cristo ao pecado. Jesus foi tentado com uma intensidade inimaginável para qualquer ser humano. Jesus foi mais tentado do que qualquer ser humano que já pisou ou vai pisar nessa terra. A serpente, de todas as formas, buscou levar o nosso Senhor Jesus Cristo ao pecado. Lembre-se, por exemplo, de Mateus 4, quando Jesus está no deserto e é tentado por Satanás. Satanás, de todas as formas, tenta levar Jesus ao pecado. Ao longo de toda a vida, de todo o ministério de Jesus, Satanás incessantemente busca levar Jesus ao pecado. Só que Jesus, o descendente de Eva, Jesus, o segundo Adão, fez o que o primeiro Adão não foi capaz de fazer. Jesus, apesar de tentado pela serpente, permaneceu totalmente leal e fiel ao seu Deus e Pai. Jesus não pecou em coisa alguma. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado, como nos ensina o autor de Hebreus. A serpente o atacou de todas as formas possíveis e imagináveis, mas em nada Jesus Cristo se afastou da vontade do seu Pai Celestial. Ele permaneceu leal o tempo inteiro. Ele fez o que Adão não foi capaz de fazer. Então, já que Jesus, pela sua fidelidade a Deus, pela sua obediência perfeita ao Pai, fez tudo o que precisava fazer, qual é a recompensa que Jesus merece? Segundo o pacto que Deus propôs à humanidade no Éden, aquele pacto condicional ao qual nós nos referimos agora há pouco, qual que era a recompensa para os obedientes? A vida, o acesso perene à árvore da vida. Jesus, por ser perfeitamente obediente ao seu Pai, por não errar em ponto algum, por não pecar jamais, recebe como recompensa acesso a essa árvore perdida, a essa árvore até então inacessível para a humanidade. Jesus tem acesso, por fim, à árvore da vida. Depois de Adão, Jesus é o primeiro ser humano a ter acesso a essa árvore. É como se aqueles querubins que bloqueavam o caminho para a árvore da vida saíssem do meio do caminho, para que Jesus passasse por esse caminho e chegasse à árvore da vida e pegasse do seu fruto. E agora, com o fruto em mãos, Jesus compartilha com quem ele quiser. Jesus dá esse fruto da vida para mim e para você, para todos aqueles que confiam no seu nome, para todos aqueles que creem na sua palavra. Jesus compartilha desse fruto com pecadores como nós. Nós agora podemos ingerir das mãos do nosso próprio Senhor do fruto da árvore da vida. O texto de Gênesis diz que Eva pegou do fruto e o deu ao seu marido. O que Jesus faz é semelhante, só que ele não coloca em nossas mãos o fruto proibido. Ele coloca em nossas mãos o fruto da árvore da vida. Ele compartilha conosco desse fruto.
Nós certamente não merecemos comer desse fruto, porque somos pecadores, mas Jesus graciosamente o dá a nós, né? Mas para nós termos acesso à árvore da vida, nós temos que seguir a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho está aberto, está livre, né? E Jesus está falando, siga esse caminho. Esse caminho vai dar na árvore da vida, você pode comer do seu fruto à vontade. Siga esse caminho. O que nós fazemos então? Nós falamos, olha, sei não, se Jesus parece que não sabe muito bem das coisas, eu acho que eu vou seguir outro caminho. Acho que esse é outro caminho que vai ser melhor para mim, né? Eu acho que eu sou mais sábio do que Jesus. Em vez de seguir as orientações claras e precisas de Jesus, nós preferimos contar com a nossa própria mente tola. E seguimos então outros caminhos. Caminhos que nos levam à condenação e à morte. Mas o caminho da árvore da vida, mais uma vez, está aberto para nós. O caminho da árvore da vida foi descortinado pelo Senhor Jesus Cristo, que foi perfeitamente obediente ao Pai. Ele conquistou pelos seus méritos, pela sua justiça, pela sua obra, o acesso perdido à árvore da vida. E agora nós podemos, junto com ele, comer desse fruto. Nós só precisamos crer nele, precisamos seguir a sua orientação para termos acesso a essa árvore, né? E como nós lemos no começo da aula, na Nova Jerusalém, nós encontramos mais uma vez essa árvore da vida. Nós nos deparamos com ela mais uma vez, né? Essa árvore está no centro da praça de Jerusalém, da Nova Jerusalém. Isso indica que na Nova Jerusalém não vai mais haver morte. Não vai mais haver morte. O que Jesus faz no presente é mostrar para nós o caminho para essa árvore. Um caminho que nos leva diretamente à Nova Jerusalém. Ele nos mostra o acesso a essa árvore. Ele fala, siga esse caminho. Você vai sair diretamente na praça da Nova Jerusalém e você vai poder comer do fruto da árvore da vida à vontade para todo sempre. Apenas siga esse caminho. Ele está aberto, não há nem querubim barrando a sua passagem. Siga esse caminho. Mas, de novo, o ser humano natural não quer seguir esse caminho. O ser humano natural prefere seguir a sua própria tolice, né? Mas Jesus, no presente, está indicando para nós o caminho. É isso que acontece no presente. Jesus, mais uma vez, nos deu acesso a esse caminho que leva diretamente à árvore da vida que está no centro da Nova Jerusalém, na nossa pátria eterna e celestial. O que nós precisamos fazer, então? Siga o caminho. Siga as orientações de Jesus Cristo. Crê na sua palavra. Crê que ele sabe o que está fazendo. Crê que ele é totalmente sábio. Nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Então nós teremos acesso a essa árvore. Mas o acesso à árvore, por assim dizer, é uma realidade escatológica. É uma realidade que vai se cumprir na conclusão da história, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, por fim, nós conseguiremos colocar as nossas mãos nesse fruto. E nós o comeremos e viveremos para sempre. Mas essa é uma realidade escatológica. Por enquanto, nós estamos a caminho da Nova Jerusalém. Estamos seguindo o caminho que nosso Senhor Jesus Cristo propôs para nós. Então, o problema que é iniciado no Éden é solucionado na Nova Jerusalém. Nós estamos, por enquanto, no meio da história. Nós estamos, por enquanto, seguindo o caminho que nos leva à Nova Jerusalém, que vai mais uma vez nos levar à árvore da vida. Mas, por enquanto, a história não chegou ao fim. E nesse curso, o que nós vamos fazer é exatamente estudar o que vai acontecer no fim, né? O que vai acontecer quando essa Nova Jerusalém estiver prestes a se manifestar. Quais vão ser os eventos culminantes da história? Quais serão os últimos eventos que vão marcar o fim de todas as coisas? Então, a aula de hoje foi dedicada a nós entendermos o que aconteceu no princípio, para que nós entendamos nas próximas aulas a conclusão da história. Tá certo?
Alguma dúvida ou comentário que vocês queiram fazer? André, eu tenho uma dúvida. Opa, Quando você falou da serpente, né, do seraf, qual que foi a palavra mesmo que você falou aí em hebraico? É seraf mesmo? saraf, Saraf. isso. Serafim, na verdade, é o plural de saraf. Tá? Ah, tá bom, beleza. Saraf é É o serpente. im, né? No final, Isso, ainda lembro. exatamente. Opa, aí sim, aí sim. É que aqui eu já ouvi. É que assim, né? Deixa eu explicar o contexto para você me entender também. Eu já vi fal- pessoal falando, né, que a palavra não é saraf, né? No, no- em Gênesis. Isso, a palavra usada em Gênesis é nahash, né? Que é um sinônimo de saraf. Essas duas palavras, e nahash, são usadas de forma intercambiável na Bíblia. Por exemplo, naquela famosa história de Números, quando Deus envia serpentes no deserto para punir o povo, e Moisés então erige uma serpente de bronze e a coloca sobre o mastro. Esses dois termos, nahash e saraf, são usados intercambiavelmente. Ah, Às vezes o entendi. autor usa um, às vezes usa outro, né? Porque são termos sinônimos. Ah, entendi. Tá bom? Entendi. Tá bom. Beleza. É porque Maravilha. eu vou procurar aqui, posso me deparar com essas duas, então. Isso, exatamente, exatamente. Ah, Beleza. Só isso mesmo. não, mas o importante é que vocês percebam que em Gênesis, né, nós somos introduzidos uma serpente falante, que convenhamos, né, não é uma coisa muito comum, né. Algumas pessoas dizem que o que aconteceu foi que Satanás entrou numa serpente, então levou a serpente a falar, mas percebam que na história, Eva não mostra nenhum tipo de surpresa quando se depara com uma serpente falante. Ela simplesmente conversa normalmente com aquela serpente, né. Isso acontece, com certeza, né? Porque o que aconteceu nesse caso não foi que Satanás entrou numa serpente comum e levou a serpente a falar, né? Eva não se sentiu surpreendida porque aquela serpente era já falante. Era um saraf. Saraf, como eu disse, é uma serpente alada e que fala. É um desses seres que habitam a região celestial, né? Um desses seres que está ao redor do trono de Deus.